Muito obrigado, ouvintes da TV Seichonoye, Modo Feliz de Viver. É uma grande satisfação poder comunicar com vocês mais uma vez. E para a palestra de hoje foi escolhido o livro A Chave da Vida Feliz, volume 1. E neste livro, exatamente na página 112, tem um título que diz assim: Abençoe o seu próprio nascimento. Gente, todos nós que estamos aqui na face da terra, foi graças à bênção de Deus que nós estamos aqui. Naturalmente, tivemos como veículo os nossos pais. Mas, se não fosse escolhido por Deus, enviado por Ele, para nós cumprirmos uma tarefa aqui na face da terra, para poder aperfeiçoar a nossa espiritualidade, nós não estaríamos hoje aqui. Mas aqui tem um relato de experiência de uma senhora, então vou ler um trecho. Ouvindo o relato de experiência semelhante aos de cima citado da senhora Shizue Kawasaki, procurou com o máximo empenho manifestar as virtudes da mulher de ser meiga, dócil, afetuosa, humilde, mas assim mesmo não conseguia ter filhos, segundo seu próprio depoimento, feito num grande seminário da Seichonoye. Por que ela, apesar de praticar toda a situação de uma mulher que estava, praticando os deveres da mulher, ela não concebia. Ela ficou assim depois de ter recebido uma orientação de um preletor da Seichonoye. Mas quando ela recebeu essa orientação, ela percebeu que a natureza divina dela era da mulher e praticou todos os atos, mas não concebia. Aí ela fez uma reflexão, foi ver por que estava acontecendo isso na vida dela. Aí ela lembrou que antes dela receber a orientação de um preletor da Seichonoye, ela era uma pessoa triste, porque tinha nascido numa situação muito amarga da vida e não se sentia feliz de poder ter vivido. Ou dizer assim, ela sempre questionava, por que nasci? Por que fui nascer? Então, vamos dizer assim, todo esse período que ela questionava, ficou gravado no seu subconsciente, a razão de ela não querer mais conceber filho. Porque se ela não estava feliz de ter nascido, por que ela iria colocar mais uma pessoa no mundo para não ser feliz? Porém, ela recebeu a orientação do preletor da Seichonoye, e ela compreendeu que a razão dela era ser mulher, dar continuidade à vida aqui na face da terra, e procurou, então, colocar em prática o que ela tinha aprendido. Porém, como no seu subconsciente tinha esse impedimento, que está escrito aqui, ela começou a analisar se não havia algo errado na sua mente. E descobriu o seguinte: em virtude dela ter nascido e crescido num ambiente de sofrimento e desgraça, frequentemente pensara, preferia não ter nascido neste mundo. Se ela preferia não ter nascido, ela nunca teria condição de fazer outra criatura nascer. Mas, quando ela compreendeu que a sua razão de ser era simplesmente agradecer os seus pais, agradecer o esposo, que ela tinha uma razão de ser aqui na face da terra, ela queria conceber e ter um filho para dar continuidade à humanidade. Então, ela descobriu isso e começou, então, a fazer esse tipo de oração, Que tipo de oração ela fez? De agradecer, primeiramente, seu pai e sua mãe, porque a razão principal de nós estarmos aqui na face da terra, nós ocupamos um veículo chamado pai e mãe. Ela agradeceu seu pai e a sua mãe. E, em seguida, agradeceu o seu marido, porque para conceber um filho, teria que ter a dádiva, de poder conceber, que é o papel principal de um homem, de dar a vida, e ela receber essa vida. Então, no momento que ela começou a fazer esse tipo de oração, o que aconteceu? Como se fosse uma terra que recebe a semente para germinar e crescer, ela engravidou
e ficou feliz da vida por poder dar continuidade da vida aqui na face da terra. Então, nós estamos aqui falando de uma situação bastante também importante, porque esse mundo é realizado através dessa lei de dar e receber, em todo o sentido. Não somente no sentido de conceber, mas no sentido da vida cotidiana, né, vamos dizer assim, para um desempenho de um trabalho também. O professor Masaharu Taniguchi fala que essa lei é válida. E no capítulo seguinte ele escreve assim, né? Não só que se refere à gravidez, como também em tudo nesta vida, seu ideal não se realiza é porque, embora o consciente deseje a sua realização, existe no profundo do subconsciente um pensamento contrário que repele ou impede a concretização do mesmo. Vejamos bem que essa situação, então, é válida também para o mundo da realização do seu ideal, né? E aqui, então, como está escrito, o professor Masaharu Taniguchi nos escreve que, no caso de você querer realizar o seu ideal, vamos dizer, com empreendimento, estudo, tudo isso, também, sem saber, muitas vezes tem uma autolimitação dentro do seu subconsciente. Não consigo. Por que não consegue? Muitas vezes, esse não conseguir tem uma razão, né? E essa razão nós explicamos para algumas pessoas. Falam assim, não consigo porque não tive a oportunidade de estudar. Não consigo porque não tive apoio das pessoas. Não consigo porque não tenho estudo. Não consigo porque não tenho capital para iniciar. Então, essas autolimitações, quem é que fez essa autolimitação? Não é nada mais do que a sua própria pessoa, seu pensamento, que você foi gravando no longo do tempo e acumulou dentro do seu subconsciente. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi nos ensina? Ele ensina que o homem é filho de Deus, que ele tem capacidade infinita. Então, essa capacidade infinita que existe dentro do ser humano é que nós precisamos acreditar e desenvolver. Por exemplo, se você não teve oportunidade de estudar, por que não volte a estudar agora? Não é? O estudo é uma constante durante toda a sua vida. Não é no tempo determinado, no tempo escolar, que você deveria estudar. Nós temos dentro da história da humanidade muitas pessoas que estudaram, né, autodidata, e se realizaram seus ideais. E aqui, então, nesse livro ainda, o professor escreve assim, que para isso você tem que acreditar que aquilo que você pensar, você consegue. Mas aqui tem, então, duas situações. Pensar, eu consigo, é a mente. E depois tem que praticar para ir conseguindo. E aqui ele cita um caso de uma cabrito montanês, que esse cabrito diz que ele consegue subir nas encostas das montanhas mais íngremes, porque a pata dele, quando ele pisa no lugar da frente, ele cientifica que ali é firme. E a pata traseira vem automaticamente pisando no mesmo lugar, não falha nem um pouquinho. Então, se a mente da frente do ser humano pensar, eu consigo, ele tem que entrar com ação, vou fazer. Né? E se você fizer isso, com certeza você vai conseguir, porque é a mente que direciona e o corpo que aciona. Vamos dizer, corpo no sentido, estudar, praticar, né? Procurar, tudo isso está à razão do seu corpo físico entrar em ação. Então, isso é uma parte mais importante da nossa vida, mas nós podemos ver também dentro das pessoas que se destacaram dentro da nossa sociedade, que elas foram persistentes e chegam a destacar dentro da sociedade. Não devemos se limitar. Né? Basta você ter vontade e fazer com que você chegue a esse objetivo. Né? Então, também, não somente no Brasil, mas vendo a história da humanidade, nós encontramos personalidade que, muitas vezes, a sua escolaridade não lhe deu condições preferíveis, mas ele conquistou o mundo, né? Por exemplo, no Japão temos um empresário, que hoje é falecido,
mas qualquer um de vocês conhece se eu falar de um produto Panasonic, né? Mundialmente conhecido como uma empresa que desenvolveu os produtos eletrônicos após a guerra. E esse presidente foi uma pessoa que na infância foi muito frágil, não conseguiu ir à escola, não conseguiu cumprir ao menos o curso necessário da época no Japão, né? Mas depois de ele se tornar adulto, ele procurou se aprimorar, foi estudando, foi galgando, foi crescendo junto com o seu pensamento, seu empreendimento, e ele se tornou uma pessoa famosa no mundo inteiro. Vamos dizer então assim que se você tem vontade, né, se essas pessoas conseguiram, por que você não pode conseguir? E temos aqui no Brasil também, dentro dos adeptos da Seiichi no-ie, muitas pessoas jovens, né, que se destacaram após começarem a estudar a filosofia da Seiichi no-ie. Aí, quando ela descobriu que ela era filha de Deus, que ela tinha capacidade no seu interior de poder desenvolver, ela começou e galgou. Se tornaram grandes empresários, grandes produtores. O importante é quando vocês tiverem algum problema, né, por favor, imagine imediatamente o que eu posso fazer nessa situação atual. Vivifique o agora, né? A Seiichi no-ie sempre nos ensina vivificar o agora. Então, dentro desse livro aqui também, né? Então está escrito o seguinte, que do modo semelhante, né? Mesmo que as patas dianteiras, né, tenham um pouco de dificuldade de você determinar o que você quer fazer, mas faça a oração. Você fazendo a oração, você vai encontrar então a razão de como começar a praticar, né, o que é o melhor para você. Tá ok, gente? Então, por favor, quando acontecer alguma coisa de negativo, não some em cima do negativo os pensamentos do passado negativo. Mas quando acontecer alguma coisa negativa, por favor, busque a razão de ver o que vocês podem fazer daqui para frente, né? Tem outro fato também bastante interessante, porque eu estou querendo falar para você, a oportunidade da vida. E assim como teve a oportunidade de nascer, crescer, abençoado por seus pais, né? Essa vida devemos preservar com muito carinho, fazendo com que essa vida cresça, tá bom? E também tenho um colega meu, contou um fato muito interessante, uma ocasião, que ele tem uma quitanda e precisava de um garoto para fazer a entrega de verduras que as pessoas compravam por telefone. Colocou uma plaquinha lá, que era um garoto que possa manejar a bicicleta e fazer a entrega. Apareceu um senhor e disse assim, esse emprego está à disposição? Falou, não, eu estou precisando de um garoto. Aí esse senhor disse, não, eu estou perguntando se essa atividade está à disposição. Falou, tá, porque ainda não apareceu nenhum menino. Mas falou, então eu vou fazer. Aí ele falou, não, esse é para um trabalho que eu quero dar para o menino, não para um senhor, como um senhor assim. Falou, não, eu estou sem emprego e estou disposto a fazer qualquer coisa, né? O colega disse que falou, bom, se o senhor quer, então, portanto, o dia acertou e ele ficou entregando a verdura por uns 15 dias. Aí ele um dia apareceu e falou, muito obrigado. A empresa tinha me dispensado porque tinha completado 10 anos de trabalho, mas venceu esse prazo e depois da dispensa eles estão necessitando mais uma vez da minha pessoa e veio me convidar para voltar a assumir outro cargo dentro da empresa. Ele ficou feliz da vida e então se dispensou. Então veja bem, esse período de 10, 15 dias, creio que ele poderia ficar tranquilamente ocioso, mas ele procurou vivificar o seu tempo, né? Mais uma vez, muito obrigado por assistir ao programa da Seiichi no-ie. Muito obrigado a todos.